O Kevin aqui fora era uma criança normal, foi nascido e criado na igreja, tinha um bom comportamento, não dormia fora de casa, não ia pra balada. Era uma criança, cresceu numa vida normal, comigo, com os irmãos, e assim, tinha seu comportamento um pouquinho mais explosivo às vezes, mas nada que precisasse de tratamento específico. Ele levava uma vida normal aqui fora. Bom, ele na Fundação Casa, para mim, representa uma oportunidade. Uma oportunidade de ter um encontro com Deus, de amadurecer, de saber que esse mundo realmente não vai levar ele a lugar nenhum e que ele possa fazer a escolha certa a partir de agora, quando ele estiver do lado de fora. Bom, nas visitas, no primeiro dia de visita eu fiquei muito chocada, porque já fazia 11 dias que a gente não se via e eu estava bem preocupada, porque ele nunca tinha dormido fora de casa, eu não sabia tudo que eu ia ter que passar para chegar até ele e em que estado eu ia encontrar ele naquele dia. Então foi algo muito emocionante para ele, muito emocionante para mim também. E ele estava bastante debilitado, bastante abatido, chorou muito, pediu perdão, porque entendeu realmente que tinha feito uma coisa errada, né? E que teria que pagar por esse erro de alguma forma. E agora já nessa outra visita, no segundo domingo, eu já senti ele um pouco mais animado, ele me contou que está tendo um encontro com Deus lá dentro, que tem ido aos cultos, tem lido a Bíblia todos os dias, tem ouvido muitas músicas e que os louvores têm falado ao coração dele. E isso tem me deixado bastante feliz e mais tranquila. Afinal de contas, para mim, eu até costumo dizer para as pessoas que ele está em tratamento celestial. Então, ele vai ficar lá pelo tempo necessário para que ele seja reconstruído, para que ele tenha, assim, um encontro verdadeiro com Deus lá dentro. O desejo para o futuro é um novo caminho, uma nova história para a minha vida e para a vida do Kevin. Porque eu tenho certeza que é isso que Deus tem preparado para mim e para ele. Há um propósito para todas as coisas e eu choro porque o agir de Deus é muito grande nessa situação. E quando meu filho foi apreendido há 10 dias, 11 dias, eu pensei muito sobre o que tinha feito ele levar o que tinha levado ele àquele caminho. E eu não sabia, né, do que tinha acontecido. Mas Deus sabe todas as coisas e existe um propósito para todo o trabalho de Deus sobre a terra, né? E então, eu há uns 20 dias antes do meu filho ser apreendido, eu estava orando, porque sim, o Kevin foi nascido e criado num lar evangélico e a gente nunca espera que isso vai acontecer com a gente sempre acha que vai acontecer com a vida do vizinho, com o filho do vizinho. Então é uma coisa que nenhuma mãe está preparada para passar, nenhuma. Por mais que seja estruturada, por mais que tenha fé, é uma situação bastante difícil. Mas Deus é claro na sua palavra. E ali eu comecei a perguntar, uns 20 dias antes disso tudo acontecer, eu tive uma visão com meu filho. Durante uma oração, durante a noite, eu vi meu filho em cima da mesa do necrotério, com o nariz cheio de algodão, com parte do corpo coberto com um pano branco. E na visão eu tentava me aproximar dele, tocar no corpo dele e eu não conseguia tocar. E ali eu abri os meus olhos, eu chorei naquela noite, ali falando com Deus no escuro, no meu quarto. E no dia seguinte eu cheguei para ele e falei, Kevin, cuidado com as coisas que você faz, cuidado com as companhias que você escolhe, porque eu tive uma visão assim, assim, assim com você, eu estou muito preocupada. E aí isso passou. E há 2 anos atrás, Deus já havia usado um irmão para falar para mim, o meu irmão, no sofá da minha sala, para me dizer que cadeia também era lugar de conversão. E eu me lembro que na época eu dei o testemunho na igreja e eu cheguei a falar que não é o desejo de uma mãe que o seu filho vá para uma cadeia, vá para uma fundação casa. Não é esse o desejo de uma mãe. Mas se for necessário para que Deus tenha um encontro com o seu filho, com o meu filho, entendeu? A gente tem que permitir. Quem somos nós para impedir o agir de Deus na vida das pessoas? Ninguém. E ali naquele momento, no dia que tudo aconteceu, que eu estive no fórum,
e ele foi apreendido, ficou 5 dias numa cadeia pública e para mim foi um baque muito grande. E eu senti necessidade de procurar uma igreja, né? Eu precisava ouvir Deus falar comigo naquele momento e não podia ser qualquer coisa. Eu precisava de Deus presente falando comigo. E aí eu fui num culto, já estava em andamento o culto quando eu cheguei, e o irmão começou a pregar e ele começou a falar sobre o vaso e o oleiro, né? Então ele disse assim que às vezes quando a gente quebra alguma coisa na nossa casa, um copo, um prato, a gente pega todos os cacos e joga fora. Só que com Deus não é bem assim. Então às vezes o inimigo ele pega um vaso de Deus e ele quebra até ficar só o caquinho. Mas Deus ele não despreza o caco. Ele tem poder para pegar o caco e moldar e fazer do caco um vaso novo. E naquele momento eu entendi que realmente havia um propósito grandioso para a vida do meu filho sobre essa apreensão. Deus estava assim dando um livramento de morte para ele e estava dando uma oportunidade dele ter um encontro com Deus e dele poder fazer escolhas acertadas daqui para frente, né? E aí eu fui buscar em Deus a pergunta, e aliás a resposta, fiz a pergunta para Deus, falei, Senhor, qual o propósito disso na vida do meu filho? E aí Deus me deu em Isaías 38, a partir do versículo de número 17, que diz assim: Eis que para minha paz eu estive em grande amargura, tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Porque não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te, nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. Os vivos, estes te louvarão como eu hoje te faço. O Pai aos filhos fará notória a sua verdade. O Senhor veio salvar-me, pelo que tangendo em meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. Então, aqui Deus é muito claro, né? Realmente era um livramento de morte que Deus estava dando para o meu filho. Se naquele dia ele não tivesse sido pego, ele talvez não parasse, porque se tivesse dado certo, ele ia gostar do dinheiro fácil na mão dele. Eu acredito que é isso que mantém esses meninos nesse caminho. E foi necessário dar errado. E naquele momento eu glorifiquei a Deus pelo meu filho estar na Fundação Casa, pelo meu filho estar passando por esse processo, porque eu precisava realmente que ele tivesse um encontro com Deus. Porque para mãe e cristã não é fácil. Porque você tem os seus filhos, você consagra a Deus quando é bebê, você leva lá no carrinho de bebê, desde bebezinho para a igreja, todo culto, atinge uma certa idade, escolhe se batizar, mas daí a ter um encontro com Deus é um processo particular que mãe nenhuma vai influenciar. O que Deus tiver para fazer na vida do meu filho, na vida do filho de qualquer mãe, Deus vai fazer, independente de você. Entendeu? E independente de mim. E aí eu fui perguntar para Deus qual era o propósito disso para mim. Porque eu sabia que existia um propósito para mim também, não só para o meu filho. Para o meu filho já estava claro que seria um processo de conversão, de transformação e de reestruturação. E eu precisava saber qual era o processo disso para mim. E aí, mais uma vez, eu fui buscar em Deus a resposta. E a resposta me veio no livro de Isaías, no capítulo de número 40, a partir do versículo 1, que diz assim: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhes que já sua servidão é acabada, que a sua iniquidade será expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. Todo o vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro será abatido. E o que está torcido se endireitará, e o que está áspero se aplanará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. E ali, amados, eu consegui chegar a uma conclusão de que o propósito de Deus era muito mais grandioso,
do que eu imaginava, do que eu tinha em mente. Eu sempre tive comigo que o meu ministério não era dentro de uma igreja, que o meu ministério era fora de uma igreja, né? Eu me vi muitas vezes falando com pessoas drogadas, com pessoas abandonadas, com moradores de rua, e sentávamos no chão e conversávamos, e aqueles encontros começaram a ficar muito frequentes. Eu falei, Senhor, que mistério é esse? O que eu vou falar para esse povo? E Deus me mandava falar sobre a misericórdia dele, sobre o amor dele, né? E assim foi a minha vida até isso tudo acontecer. Então, o que eu tiro de lição de tudo isso é que há um propósito, tanto para a vida do meu filho, quanto para a minha vida. E Deus ele é estrategista a ponto de criar situações para que o propósito dele se cumpra, para que cada um ocupe o lugar que lhe é de destino. Porque nós não estamos aqui para falar de Deus para nós, para nossa família. Nós temos que ganhar as almas. Todos têm o direito da salvação. Não está na minha mão, no meu dedo apontado, o poder de julgar quem é digno e quem não é de receber a salvação de Deus. Se próprio Jesus, diante de uma pecadora, enquanto todos se preparavam para apedrejá-la diante da lei dos homens, Jesus ali no chão, ele simplesmente pegou e começou a escrever no chão. A Bíblia não fala o que Jesus estava escrevendo no chão, mas talvez ele estivesse escrevendo o pecado de um por um daqueles que estavam ali, para atirar aquelas pedras. E enfim ele disse, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E nenhuma pedra foi lançada. E aquela mulher foi perdoada por Jesus. Então é isso que eu quero deixar claro nesse vídeo. Que há esperança sim. Que há esperança sim. Há esperança para mim que estou passando por isso. Há esperança para o meu filho que está lá dentro. Há esperança para o seu filho que está lá dentro. Entendeu? É uma oportunidade de ter um encontro com Deus, de ouvir a palavra de Deus, aos que não conhecem, de conhecer Jesus, aos que já conheceram e o esqueceram de Jesus, de se reencontrar com Jesus. Então, amados, eu decidi seguir adiante com esse projeto e hoje eu estou aqui com a minha carteirinha de capelã para a honra e glória do nome do Senhor. A partir de agora, eu estou na guerra também. Pela sua vida, pela vida do meu filho, pela vida do seu filho, pela vida de muitos que estão aí perdidos pelo mundo, esperando alguém falar de Jesus, e muitos estão calados, esperando uma oportunidade. A oportunidade é agora, o tempo é agora, não é amanhã, não é depois, é agora. Deus tem pressa de pessoas que estejam comprometidas com a palavra dele, que queiram realmente trabalhar na obra dele, que tenham amor no coração, amor pelas almas, porque é muito fácil você amar alguém que você conhece, alguém que convive com você, alguém que é da sua família, do teu sangue, mas amar ao próximo como a ti mesmo. E esse próximo pode não ser alguém que você conhece. Então, para a honra e glória do nome do Senhor está aqui. Eu continuo orando, sim, a Deus pelo meu filho, para que ele venha ter um encontro com Deus lá dentro, certo? Mas eu já tenho comigo que o meu filho, ele vai sair. No tempo certo, ele vai sair, certo? Mas eu não vou sair mais. Eu não vou. Por enquanto, quem entra lá hoje é a mãe, que passa pela mesma humilhação que todas as mães passam para conseguir chegar ao teu filho. Mas, em breve, quem vai colocar o pé lá dentro é a serva, para que a palavra de Deus se cumpra na vida de um por um daqueles jovens, para que Jesus, na sua graça, possa alcançá-los, possa transformá-los, possa dar a eles esperança e um amor sobrenatural, porque nós sabemos que eu amo meu filho de forma incondicional, mas maior é o amor de Deus pela vida deles do que o meu amor de mãe pelo meu filho. Então eles precisam conhecer. Então é isso, amados. Em nome de Jesus, eu estou na obra, para a glória de Deus. Amém?